Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula anterior eu passei para vocês um exemplo prático bem bacana. Nós tínhamos uma aplicação chamada Dallas Delivery e nela tínhamos a seguinte necessidade: mostrar ingredientes de forma ordenada e capitalizada, com as suas primeiras letras em caixa alta. Nesse caso, eu comecei a codificar para vocês uma solução mais procedural. E já comecei também apontando problemas que ela tem. Então nessa aula eu vou fazer uma transição do que até então era procedural para algo um pouco mais organizado, voltado para orientação a objetos. E para isso eu começo a pensar em atribuição de funcionalidades, atribuição de responsabilidades e também a modularizar a nossa solução. Vamos começar a codificar? Esse é o código da nossa aula anterior. Nele nós tínhamos um vetor ingredientes, no qual eu coloquei aqui 4 strings em específico, uma intencionalmente com acento, para que esses itens fossem ordenados e também capitalizados. Para a capitalização desses itens, ou seja, deixá-los com a primeira letra em maiúsculo, em caixa alta, eu fiz o seguinte: eu percorri esse vetor até a posição final. E eu peguei ingrediente por ingrediente com as seguintes manipulações, a seguinte modificação. Eu faço com que o caractere que está na posição 0 tenha caixa alta, faço um corte na posição 1 desse texto até o seu final e por fim eu junto esse corte que foi feito junto com a primeira letra em maiúsculo. O resultado que eu tenho é o texto capitalizado com a primeira letra em maiúsculo. E vou colocando isso tudo dentro de um vetor modificado. Esse vetor passa a ser todo capitalizado e ali na frente, já das linhas 14 a 16, eu faço aqui a ordenação. A ordenação tem que considerar o acento que eu falei para vocês na nossa língua, português Brasil. Então, eu tive que passar uma função que modifica essa ordenação, porque a ordenação pura com sorte não resolve o nosso problema. Então na aula anterior eu mostrei para vocês essa function que recebe esses dois parâmetros, os textos de comparação, e faz as comparações utilizando a nossa língua de execução dentro do próprio navegador. E por fim eu mostro esse vetor ordenado. Já adiantei para vocês na aula que essa abordagem tem uma série de problemas, não é legal fazer assim, principalmente quando a gente pensa em reaproveitamento de código. É difícil reaproveitar isso aqui, porque a gente não vê aqui nenhuma responsabilidade atribuída de forma correta. O objetivo daqui para frente é organizar isso aqui um pouco melhor, para que isso que está de maneira procedural, bem sequencial, funcione não apenas em termos de funcionalidade, se está certo, se está errado, se capitalizou, se ordenou. Só isso não basta. Tem que ser fácil de se manter com o tempo e tem que ser fácil de se inserir de forma modificada em novos arquivos. Então eu vou começar a distribuir aqui essas nossas possíveis funcionalidades em termos de responsabilidades. E essa atribuição de responsabilidades eu vou fazer com funções. Eu vou criar funções que resolvem cada um desses problemas de forma distinta. Então eu crio uma função para trabalhar com ordenação e também crio uma função para trabalhar com a capitalização do texto. A capitalização é o primeiro problema que eu vou resolver. E eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou criar aqui uma function, uma função chamada capitalizar. Notem que eu deixo aqui no infinitivo para indicar que essa é uma ação a ser executada. Ela tem uma responsabilidade em específico, que é a de capitalizar. Essa ação vai depender também de um parâmetro de entrada. Ou seja, quem eu devo capitalizar? Eu devo passar para essa função essa responsabilidade e tudo que ela precisa para executar essa responsabilidade. Então eu passo o vetor de ingredientes também, porque ela vai modificar esse vetor de acordo com a sua necessidade. Além da criação então desse escopo de função, definido aqui principalmente entre as chaves, eu vou colocar para vocês o que a gente já tinha implementado antes, tá? A diferença é que essa execução vai nos dar um retorno.
Esse retorno é a modificação que está sendo feita. O vetor modificado ali fora, eu vou passar aqui para dentro dessa funcionalidade, uma vez que essa função precisa, né, desse vetor auxiliar para poder trabalhar de forma correta. Faço, né, esse trabalho todo de percorrer, que já havia sido feito, trabalho com o vetor modificado e o retorno. Modificado. Isso daqui faz com que eu tenha uma organização um pouco melhor, eu tenho um escopo bem definido. Eu sei que o que está dentro das chaves é a funcionalidade de capitalização. Eu sei que os ingredientes que estão nesse vetor serão modificados e retornados lá no final. Agora, para que isso aqui funcione, eu só vou fazer um teste. Console.log da chamada desse procedimento, no caso dessa função aqui, capitalizar passando os ingredientes. Quando essa função for executada, eu espero que o retorno seja o vetor modificado, tá? Eu ainda tenho aqui o console do vetor organizado, né, ordenado, eu vou manter ele aqui também. Vou salvar o meu código. Modificado não está definido. Vamos verificar aqui. Var modificado, né? Aqui está sendo utilizado, mas foi na linha 21. Ah, tá certo. A variável que definir modificado, ela tem um escopo. Ela está definida aqui dentro da função capitalizar. Eu não consigo acessar esse valor ali fora. Por isso que eu não estou conseguindo fazer a ordenação, tá? Então eu só vou comentar esse trecho de código e esse é um problema para a gente resolver daqui a pouco. Salvei. Aqui está o vetor capitalizado. A diferença é que agora eu atribuí uma função que resolve esse problema para nós. Agora eu tenho um problema resolvido. Eu ainda tenho o problema da ordenação, tá? Vamos lá. Então, da mesma forma que eu criei uma função para capitalizar o vetor, eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou criar uma function que vai trabalhar com a ordenação. Então, da mesma forma, ordenar. Tá? Então, essa função agora recebe também os nossos ingredientes, tá? E eu posso, a partir desse ponto, trabalhar com a ordenação. Então, eu vou pegar o mesmo código que eu tinha antes, só vou copiá-lo. No caso, vou recortar, que fica mais fácil, né? Eu não vou precisar mais dele lá embaixo. E vou colá-lo aqui. Tiro, né, os comentários. Opa, aqui. E também tiro os comentários daqui. E vamos ver quais modificações eu tenho que fazer a partir de agora. Então eu tenho uma variável chamada ordenado que recebe um vetor modificado, né? Ou no caso é o nosso vetor de ingredientes. E faz a ordenação. E depois eu vou e retorno esse vetor ordenado. No caso eu estava fazendo um console.log e o que eu preciso na verdade é retornar esse vetor ordenado, tá? Então recebi os ingredientes, fiz a ordenação e eu retornei a ordenação. Se você quiser, né, já dá até para a gente colocar isso aqui como um retorno sem usar a variável ordenado. Então eu posso suprimir a variável, recorto isso aqui e esse passa a ser o retorno. Então aqui já estou começando a colocar algumas coisas para começar a reduzir código, tá? Mas o raciocínio é o mesmo. Eu estou atribuindo uma funcionalidade, eu estou distribuindo os papéis que eu tenho aqui dentro desse app.js, né? As responsabilidades estão começando a ser distribuídas. Fiz essa function. Então eu quero agora fazer dois testes, um da capitalização e um da ordenação. Então, os dois em infinitivo, né, são ações a serem executadas. Salvei e aqui eu tenho os resultados. Problemas que vão começar a surgir. Eu tenho esses resultados de maneira distinta. Eles estão separados. Eu tenho uma funcionalidade que capitaliza e eu tenho uma funcionalidade que ordena. Como que eu faço para juntar isso tudo? Então vamos lá. Não é a melhor abordagem, tá? Mas para que vocês vejam o resultado. Resultado 1, ou resultado capitalização,
vai ser a chamada do capitalizar. Então aqui eu tenho armazenado nessa variável o resultado da capitalização. Agora, var resultado ordenação vai ser a chamada da função ordenar, e ao invés de passar os ingredientes, que é o nosso vetor original, eu vou passar aqui o resultado capitalizado. Tá? Então, capitalizei o texto e logo abaixo faço a ordenação. Vamos ver aqui o que eu tenho agora em tela. Console.log resultado capitalizado, e eu também vou mostrar o resultado da ordenação. Vou salvar os dois e aqui estão os meus resultados. Você já deve ter observado que os vetores estão iguaizinhos. A função de ordenação modificou o vetor resultado capitalizado. Isso pode ser um problema, tá? Porque se eu precisar do vetor resultado capitalização de maneira intacta, sem novas modificações, eu já perdi eles a partir do momento que eu ordenei. Isso é problema sério dependendo do que você quer fazer, de que forma você pretende trabalhar. Não vou resolver esse problema agora. O objetivo é mostrar que nós conseguimos melhorar a organização. Eu distribuí responsabilidades em termos de funções. E essas distribuições são essenciais para a gente comece a pensar em reuso, tá? Essas funcionalidades funcionam assim como na abordagem anterior. Só que esse código já tem a cara mais organizada e, obviamente, se eu quiser reaproveitar isso aqui, eu tenho um pouquinho mais de facilidade com relação à abordagem anterior. Mas ainda apresenta problemas. Já mostrei um para vocês, né? Eu estou modificando o vetor original. O problema de reaproveitar isso para um novo código ainda existe, porque se eu copio uma function dessa e colo nos 20 arquivos que eu preciso dessa function, qualquer alteração numa função dessa eu ainda tenho que voltar nos 20 arquivos e modificá-los individualmente, tá? Só que a gente já está se organizando melhor, tá? Então trabalhar com funções é essencial daqui para frente. Agora, num próximo passo, o objetivo é centralizar isso aqui de maneira única para que eu possa reaproveitar de maneira mais fácil e qualquer modificação seja feita em um único local. É aí que a orientação a objetos, o trabalho com classes e objetos vai nos ajudar bastante, tá? Só que fica para nossas próximas aulas, tá certo? Então acompanhe aí o nosso conteúdo, fique ligado em tudo que vem pela frente, que esse código aqui vai ficar bonito pra caramba, tá? Vocês vão gostar bastante do resultado e vão ver isso funcionando numa aplicação de verdade, tá certo? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Um abração a todos, bons estudos e até mais!